No Divã com Cláudio Paiva, no segundo episódio falar sobre as drogas, dependência química, que é uma prisão invisível, eu tenho o privilégio de trazer para vocês Dr. José Francisco Veloso, conhecido como Pastor Veloso. E nós vamos aqui dissecar para vocês, conversar com vocês, quais são as prioridades que a sociedade, que a política, que o governo, que as igrejas têm que trazer para que a gente possa ajudar esse pessoal que são dependentes de drogas. É um assunto muito polêmico e hoje vai ter muita polêmica aqui no podcast. Nós não vamos passar pano para ninguém, nem para bispo, nem pastor, nem para padre, nem para reverendo, nem para arcebispo, para ninguém. Porque hoje nós estamos com uma pandemia. É uma droga, a droga está trazendo para a família, está trazendo para a sociedade um mal muito grande. E eu tive o privilégio de conhecer o Veloso em 1985, quando ele já tinha o Projeto Amor lá em Três Rios, né? O Veloso ele é um primata dessa área de dependência química, de ajudar as pessoas a sair desse buraco, sair dessa prisão invisível. Veloso, que satisfação de receber você aqui. Você sabe o tamanho do amor que eu tenho por você, a amizade que nós já temos há muito tempo, trabalhamos juntos em algum momento. E eu quero que você apresente para a gente aqui, ó, o pessoal que está assistindo aí, para as pessoas que estão nos assistindo, quem é o Veloso para a gente começar a entrar nesse tema, que é um tema de a prisão invisível. Doutor Cláudio, para mim é uma honra estar com você, estar com todo mundo que está nos vendo agora. Conhecer você há tanto tempo assim, pode parecer que você é velho, eu também sou, mas não é bem assim, né? É verdade, eu trabalho nessa área há 51 anos e quando eu comecei o meu trabalho lá no Rio de Janeiro, eu não tive apoio de igreja, de denominação, de ninguém. Quem me apoiou mesmo a princípio lá no Rio de Janeiro foi o Zico, o Roberto, o Rivelino, tempo depois o Pelé, depois Silvio Santos, fantástico, Rádio Globo, Jorge Cury, João Saldanha, lembra? Uhum. Eles me deram um maior apoio lá porque começaram a ver que eu fazia um trabalho sério na área de prevenção e recuperação de dependentes químicos. Prevenção e recuperação de dependentes químicos. Grave isso aí, porque é um assunto muito, muito importante. Aliás, eu me lembro que há uns tempos atrás, dando uma entrevista à TV Gazeta aqui no Espírito Santo, me perguntaram sobre o meu trabalho. Eu falei que de cada 10 pessoas que eu trabalho na recuperação, eu perco 5 e recupero 5. Desses 5 eu recupero, 1 ou 2 fica voltando nas drogas. Mas para você trabalhar na recuperação de 10 pessoas, você vai gastar uma média de R$2.000 a R$3.000 por mês, sem saber que vai recuperar dele. Agora a prevenção, além de ser mais fácil, é R$20 por ano por cada aluno, por cada filho. Então é muito mais fácil fazer a prevenção do que a recuperação. Já que você deixou essa dica, qual é a função primordial do adicto, da pessoa que é dependente, denominada adicto, né? A família. O que a família representa para ele? A família representa tudo, né? Representa tudo. Alguns pais me procuram lá no meu consultório lá em Vila Velha e fazem aquelas perguntas, né? Onde foi que eu errei para o meu filho ser assim ou a minha filha ser assim? A mãe também, eles querem saber onde foi que eles erraram. E a gente não está aqui para fazer nenhuma acusação, nem fazer esse tipo de coisa. Agora, a família sofre muito. Ultimamente, então, você vê nos noticiários das televisões, rádio e outras coisas mais, que os adictos estão matando os pais estão matando os filhos. Drogas estão envolvendo todo tipo de crime no Brasil. Todo tipo de crime. E não é de agora. Isso que eu estou fazendo aqui agora com você, eu estou fazendo há muito tempo. E eu espero que agora, através da internet, através do nosso trabalho aqui, do seu trabalho, do seu podcast, a gente possa atingir milhares e milhares de autoridades também. Porque não adianta eu ficar falando e não houver resposta. Né? É aí que entra o governo, que nós vamos falar daqui a pouco. Isso. Conta um pouquinho da sua história. Quem é o Veloso? Foi jogador de futebol, jogou no Atlético Mineiro. Conta um pouquinho da sua história pra gente aí, para que você que está nos assistindo aí no seu tablet, no seu celular ou na sua televisão aí no YouTube, quem é o Veloso? Por que ele está falando sobre este assunto? Porque ele é doutor nessa área, não só na formação, mas também como conhecimento de causa. Dos 10 aos 19 anos, eu joguei no Clube Atlético Mineiro em Belo Horizonte, contra a vontade dos meus pais, que na minha época de jogador, futebol profissional não dava dinheiro como dá hoje. Hoje qualquer jogadorzinho ganha um dinheirão.
Mas naquela época eu queria jogar bola, eu queria ser jogador do Atlético Mineiro. Meu pai e minha mãe eram contra, meus irmãos também. E um dia, atrás do vestiário, eu fui pego fumando um baseado de maconha pelo médico do Atlético Mineiro. Você já era usuário? Sim, lá no Atlético a gente aprendeu isso também, dos 10 a 19 anos. E a gente aprendeu com dois grandes jogadores da seleção do Uruguai que jogavam no Atlético naquela época. E não era só maconha, não, eram outras coisas também. Aí me pegaram como um exemplo, fizeram um escândalo danado, meus pais me deserdaram, me expulsaram de casa, o Atlético também me mandou embora. Eu pedi a namorada porque eu era apaixonado, quer dizer, o adicto ele perde tudo. Né? E de repente eu fui morar na favela em Belo Horizonte, sem café da manhã, almoço e janta, sem nada. Eu resolvi suicidar numa segunda-feira, 6 horas da tarde, na hora da Maria, porque eu achava que se eu fosse na hora da Maria eu iria para o céu. Mas na véspera, a Silva, filha do primo da minha mãe, me convidou para ir na Igreja Batista do bairro da Floresta em Belo Horizonte. E eu fui, cara, porque após o culto ia ter Coca-Cola sanduíche. Eu não fui por causa de pastor ou Bíblia, não. Eu nunca tinha conversado com Você foi lá para comer. Ah, sim. Eu estava passando fome. No Atlético Mineiro tinha café da manhã, almoço, janta, lanche à tarde, lanche à noite, ar-condicionado, televisão. De repente, favela. 19 anos eu estava acabado. A sua família morava distante de Belo Horizonte? 1h30. Mas já tinha... Mas você não podia voltar para lá, porque, né? Não, me deserdaram legalmente, me expulsaram de casa, não volta mais aqui. Aí eu resolvi suicidar, né, cara? Na segunda-feira, 6 horas da tarde. Bom, eu fui na igreja, por causa da Coca-Cola sanduíche, que ia ter culto, depois do culto, e o pastor pregou uma mensagem lá que era a minha vida. Eu não sei como é que aquele homem sabia da minha vida com aqueles detalhes. E no final ele perguntou: alguém aqui quer ser salvo, curado, liberto? Vem aqui na frente agora que eu vou fazer oração. Eu falei: eu sou um canalha, safado, sem vergonha, bandido. Vou morrer mesmo amanhã, não custa nada alguém fazer oração por mim, né? Eu fui. E após a oração eu estava assim. Algo aconteceu comigo. De tal maneira, doutor Cláudio, que eu não lembro da Coca-Cola sanduíche até hoje. Eu me lembro no dia seguinte, acordando lá na favela, na minha cama, com a minha roupa que eu tinha ido na igreja, de sapatos ainda, sem ter tomado remédios, porque a família tentou me ter no hospício como doido. Eu fui lá fora fazer xixi e lavar o rosto numa bica d'água, que na favela todo mundo fazia isso. E uma vizinha, que nunca me deu bom dia, boa tarde, boa noite, me deu um copo de café com pão. À tarde... Aí começou a sua trajetória. Aí à tarde eu comecei a encher a barriga d'água, para finalizar a fome. Apareceu um grupo de rapazes e moços da Igreja Batista da Lagoinha, da Igreja Presbiteriana e da Igreja da Floresta me convidando para participar de uma reunião dos jovens. Eu fui. Fui porque tinha uma morena de olhos verdes chamada Cláudia, que eu fiquei de olho nela, nunca aconteceu nada, hoje ela é minha amiga, mora em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E eu comecei, daí a reunião deles era de estudo bíblico, brincadeiras, e tinha lanche. Tinha lanche, era o único lugar onde eu comia alguma coisa. Aí de repente eu descobri que aqueles jovens eram felizes, sem serem canalhas como eu era, comecei a me adaptar a eles. Comecei a largar as drogas, eles me tiraram da favela, me colocaram num curso supletivo, pagaram tudo para mim. E, de repente, um ano depois eu tinha largado todas as drogas, era batizado na igreja e fui trabalhar no Colégio Militar em Belo Horizonte, Exército Brasileiro. O papel da sociedade, é bom que você saiba disso, como é importante a sociedade na recuperação do adicto, na recuperação da pessoa que é viciada. Você valoriza isso, a gente sempre fala sobre isso, você valoriza muito. Qual o recado que você daria hoje para as pessoas que discriminam o drogado? Eu quero dizer para você o seguinte: para eu ser recuperado em Belo Horizonte, os 40 jovens se uniram para me ajudar. Olha só, 40 por 1. Agora, tem que haver... Quando eu falo tolerância, eu não estou me referindo a seguinte, concordar que a pessoa use droga, não. A gente tem que ser bem duro, objetivo, sincero e honesto, como eu sou quase todos os dias quando eu atendo lá no Dr. Pires, que já falei com você sobre isso. Quer dizer, é muito importante que a sociedade se desperte para isso. Chegar antes do traficante. É isso aí. Chegar antes do traficante. O traficante só pode chegar depois. E depois que chegar depois, as crianças no colégio, na faculdade, seja o que for, nas igrejas principalmente. Porque as igrejas não levam muito a sério essa coisa do trabalho de prevenção, não. Sabe? Acho que ninguém leva, não vamos falar sobre isso também. Ninguém leva. Vamos orar. Eu oro todo dia. Oro todo dia. Mas a gente tem que fazer a prevenção, a gente tem que falar, conversar abertamente. Jesus fazia isso, cara. Jesus fazia isso, nós temos que fazer. A sociedade tem que estar despertada para isso. O governo. Na semana passada nós tivemos a presença aqui de um profissional de primeira qualidade, e ele falou sobre o CAPS. É o CAPS AD, álcool e droga, que tem um CAPS que atende as pessoas com deficiência mental, não esquizofrenia, que não é via droga, e agora tem um CAPS AD. Como é que você vê aí esse investimento? Existe investimento por parte
do governo municipal, estadual. Hoje as praças de Guarapari estão todas lotadas de adictos, de alcoólatras, de pedintes, de homossexuais que estão jogados na rua, de traficantes, de pessoas que estão aí jogadas. E a prefeitura e o Estado, parece que ela não se preocupa. Parece que o pessoal com lepra, sabe aquele pessoal com lepra? É o sentimento que eu tenho. Aquele pessoal que está deitado ali, que não tem cama, não tem casa, não tem nada, é um pessoal com lepra que a gente da sociedade, nós da sociedade, nós vamos acostumando com aquilo ali. Eles vão para a rua, pedem um dinheirinho, vai lá e compra, né, os seus R$ 10 de crack, inala o crack, fuma o crack, daqui a pouco... Como é que você vê isso aí, o governo? Como é que você vê o governo municipal, o governo do estado e o governo federal em relação a estar apoiando e estar dando condição para recuperar esse pessoal? Em primeiro lugar, sábado eu estava conversando com 5 psicólogos e um deles me perguntou qual é a droga que mais mata no Brasil e no mundo. Eu falei, álcool. Porque o álcool é uma droga. E não sei se você sabe, o Espírito Santo é o segundo estado que mais bebe no Brasil. Sabia disso? Por exemplo, primeiro é São Paulo, depois o Espírito Santo. Proporcionalmente. Então, o álcool é uma droga. Álcool é uma droga. Não existe álcool e droga. Álcool é uma droga. É o que mais mata no mundo. E abre a porta, né? Tomar álcool é como um desvirginamento moral. Você perde o direito de dizer não para a maconha, direito não para a cocaína em pó, para o crack. Ou seja, a sociedade tem que ser despertada nisso. Tem que ser falado abertamente, escancaradamente. Você acha que as pessoas têm medo de falar disso? A igreja tem medo, o governo tem medo, as famílias têm medo? Porque não sabe. Há pouco tempo até eu estava numa reunião de 300 e poucos pastores. Eu perguntei para eles quantos sabiam a origem do crack, porque o crack chama crack, do que é feito. Fale pra gente, por que o crack tem o nome de crack, ou to crack? Pois é, eu perguntei lá para os pastores e a maioria não sabia por que o crack chama crack e de que é feito o crack. Então eu tive que explicar para eles. O crack nasceu numa das ruas de Nova York, quando um grupo de dependentes químicos estava com problemas de pouco cocaína no mercado. Na época de Ronald Reagan e Nancy Reagan, a esposa dele, faziam uma campanha nos Estados Unidos de diga não às drogas. E tinha pouco cocaína no mercado. E um grupo de 7, 8 dependentes químicos da cocaína, tinha pouquinha cocaína. Um deles teve a ideia de misturar no bicarbonato, ferver num latão no canto lá de Nova York e misturar aquele bicarbonato fervendo na água, né? Com um pouco de cocaína, tudo viraria cocaína. E aquela fumaça da fervura já deu um barato neles. Quando secou tudo, que ficou lá no fundo aquela pedrinha branca, parecia um pedaço de mármore, um deles pegou aquilo, quando trouxe no ambiente normal, a pedra quebrou e fez assim, crack. Fez o barulho de quebrar, crack. Aí um deles teve a ideia de queimar aquilo, e ao queimar a pedra, o barulho da queima da pedra é assim. Sai fazendo barulho. E o que tem no crack, então, no bicarbonato? Cocaína. A cocaína, ela é usada cheirando, enfiada no ânus, colocada na veia, misturada no álcool, de várias maneiras. De várias maneiras. Então, há pouco tempo atrás, acho que eu te mostrei ainda hoje aquele rapaz que misturou crack com vinagre. Com vinagre, né? Aplicou na veia, na perna, ele não sabia que era diabetes, perdeu a perna. Por 24 anos. Então, hoje, por exemplo, você conhece no Brasil algum governo que dá assistência aos adictos? Eu acho que tem muito discurso, objetivamente não. Eu fiquei sabendo que agora em São Paulo, o governador de São Paulo está fazendo um trabalho maravilhoso, mas isso não é divulgado. Eu fiquei sabendo porque eu conheço amigos lá de São Paulo, conheço vários colegas de São Paulo que me contaram isso. Mas é um trabalho muito grande que está fazendo em São Paulo. Mas também São Paulo, que tem de Cracolândia em São Paulo, é um negócio absurdo. Pra você ter uma ideia, alguns anos atrás, um apartamento do centro de São Paulo você vendia por quase 5 milhões de reais. Hoje você não vende por 500 mil. Porque quem mora ali só pode sair de dia e olhe lá. À noite não pode. No centro de São Paulo. E agora o governador resolveu fazer uma faxina ali na Cracolândia de São Paulo. Ou seja, sem pudor. Sem pudor. Porque se você tiver dó, pena desses caras que estão na rua e tudo e tal, ele vai parar onde? Está morrendo muita gente, estão matando muita gente. Existe a Cristolândia. Cristolândia é um trabalho que é feito junto com os usuários. E a Cristolândia acho que tem 20 anos que existe. 15 anos. 15 anos. E você tem 51 anos que está no mercado. Ninguém da Cristolândia chamou você para ajudar? Nem oração. Nem oração. Eu me ofereci várias vezes para as missões nacionais para participar. A Cristolândia é da Igreja Batista? Da Convenção Batista Brasileira.
Eu sou batista brasileira. E eu sou batista há 51 anos. Completei agora 51 anos de consagração ao Ministério da Palavra. E 50 anos que eu faço... Vitória tem Cristolândia? Tem. Vila Velha tem Cristolândia? Tem. Guarapari não tem, eu nunca vi falar. Bom, só sei o seguinte, tem vários lugares aí para mulheres e para homens, mas hoje está muito burocrático. É um processo de internação, é um processo de... Não é como antigamente que a gente pegava os caras na rua, sabe? E levava, sabe? A gente pegava mesmo. Eu ia na rua buscar as pessoas. Eu, lá no Rio de Janeiro, eu fui chamado da Comissão de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil para explicar por que eu estava levando esse pessoal para a igreja. Por que você estava levando os adictos, recuperando-os para a igreja? Para a igreja. E por que eu andava de bermuda de madrugada e botando esse pessoal no meu carro? Pastor, não pode fazer isso, não. Jesus disse, ir pelas ruas, becos e valadas e forçar ele a entrar. Forçar ou ele entrar, né? Jesus disse isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou obedecer os homens, a ética dos homens? Não. Daí eu estou nisso há 51 anos, respeitado, com entrevista baixo para cima aí, sobre independência. Mas ninguém te convoca para você poder dar o seu conhecimento para somar junto com a igreja? 2 anos atrás, na Convenção Batista, que houve lá em Foz do Iguaçu, eu fui convidado para participar lá. Eu teria 1h20 para falar para todo mundo, né? Me deram 15 minutos. Eu fiz camisa, levei papel, levei isso, me deram 15 minutos só. E eu paguei a passagem de avião, hotel e tudo mais. Só isso. Então, ó, pastor Abdala, que é o presidente da Convenção Batista Capixaba, meu amigo. Meu amigo. Amigo, é um grande pastor. Fica a dica para que vocês possam utilizar quem tem conhecimento, quem tem capacidade. Por quê? Porque hoje nós estávamos conversando lá no consultório e eu falei assim, Veloso, eu não quero morrer com o meu conhecimento. Eu quero passar o máximo possível do conhecimento que eu tenho para as pessoas. Qual é o seu pensamento? É assim também? Eu estou junto. Eu sei que eu vou morrer um dia, não tenho pressa, mas eu vou morrer um dia. E eu gostaria de deixar para as pessoas toda essa orientação, toda a minha história e como fazer. Fazer, por exemplo. Vamos mostrar isso aqui? Vamos mostrar. Atrás a gente falou sobre o crack. Eu queria mostrar para vocês que estão nos vendo agora. Onde quer que levanta, me ajuda a levantar, só levantar. Olha só. Olha só esse quadro aí. Esse quadro, há uns anos atrás, lá em Vila Velha, eu atendendo pacientes que não podiam pagar, e eu notei que todos eles tinham um cachimbo no bolso. Tá vendo esse cachimbinho aqui embaixo? Levanta mais o quadro para todo mundo ver. Esse pequenininho. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Sim, esse cachimbinho aí é feito uma bala de um revólver. Uma bala de revólver? E tava no bolso do rapaz, eu falei assim, me dá esse cachimbo aí. Ele não quis dar não. Eu falei, me dá, se você não me dá, eu não vou te atender não. Aí ele me entregou e eu comecei a pegar cachimbos de várias pessoas. Note que tem cachimbos aí de pessoas da alta sociedade. O crack não é da periferia, é de toda a sociedade. Uhum. A droga está em toda a sociedade. Então note que tem cachimbo aqui de caros, feito de madeira, cachimbo feito de cano de água, pedaço de água, tudo e tal. Eu juntei aquilo na minha gaveta e um dia estava um odor horroroso. Eu juntei tudo para jogar fora. Quando eu fui lá na rua jogar fora, Deus falou comigo assim, crucifica o crack. Eu quero dizer para vocês que estão assistindo agora, isso saiu aqui no Fantástico. Esse quadro, né? Esse quadro saiu no Fantástico. Então, crack é isso aí. Isso aí E tem mais. O crack, ele faz o barulho porque ele está sempre sendo queimado, né? Crack, crack, crack. Mas se eles colocarem gasolina ou querosene, ele queima direto. Então a pessoa não tem que ficar acendendo direto, não. Sabe? É impressionante o mundo das drogas, sabe? Agora, enquanto eles crescem, eles têm ideias de fazer isso, mas aquilo e outras coisas mais, o pessoal da sociedade fica apenas reclamando, dizendo que não sei o que. Não. O mundo das drogas não é filosófico, não. Você tem que ser objetivo, contundente, você tem que agir com braveza mesmo, sabe? Criar caso. Há sofrimento da família? A família é que mais sofre, né? Pai, mãe, famílias que acabam, né? Tem mais. Isso é de qualquer... Não vai dar tempo de eu falar que não, mas até um pouco tempo atrás um jovem... lembra da revista Isto É? Eu tenho em casa uma capa da revista Isto É com um rapaz que eu tentei trabalhar lá no Rio de Janeiro, na recuperação dele, filho único, mas família rica. O menino ficou comigo 4 meses, o pai foi lá, pegou o menino e tudo, levou para casa. 5 meses depois, o pai matou o filho, porque ele chega em casa, após o trabalho, encontrou o filho montado em cima da mãe, saqueando a mãe, querendo dinheiro para comprar droga. O pai pegou um revólver que tinha na gaveta e matou o filho. Ao matar o filho, ele está praticamente morto, ele teve que se aposentar, ficar em casa, e a mãe só sai de casa para comprar coisa no supermercado e voltar para casa. Drogas matam, destrói a família.
Então, a gente tem que chegar nas famílias, nas igrejas, nos colégios, antes. Cláudio, há pouco tempo atrás, lá em Melgaço, eu fui convidado para falar no colégio lá. Cheguei lá, primeiro grupo que eu ia falar tinha mais ou menos 40 crianças. Crianças, mais velha, tinha 8 anos. Eu perguntei à diretora, professor, se eu podia falar de drogas para crianças, se os pais tinham autorizado, se a diretoria do colégio tinha autorizado. Disseram que sim. Mas aí eu perguntei, eu falei assim, mas antes de falar sobre drogas e falar sobre, mostrar os vídeos que eu trouxe, eu perguntei para as crianças, o que você sabe sobre droga? Aí uma menina de 8 anos levantou a mão e falou assim, tio, é verdade que mulher quando fuma maconha ela tem o seu aparelho reprodutivo estragado? A diretora do colégio, as professoras disseram assim, meu Deus do céu. Eu falei, onde é que você viu isso? Ela mostrou o celular. E as crianças começaram a fazer perguntas. Um baixinho lourinho lá, de cabeça raspada, brinquinho. Tio, me fala sobre o K9. Eu falei, onde é que você viu isso? Ele mostrou lá. K9 é uma droga que é altamente destrutiva. Que não é só isso, não. É o nome do cachorro que cheira com drogas no aeroporto. O cara que fez isso para sacanear. Sacanear mesmo, né? Para esculachar, como eles falam, né? Quer dizer, aí eu perguntei, eu expliquei para ele. Depois ele veio me abraçar, me cumprimentar e pegar na minha mão. E falou assim, pode pegar na sua mão, a mão direita? Eu falei, por quê? Porque foi nessa mão direita que você não mostrou para nós as fotos, só pegando na mão do Pelé. Eu quero pegar na mão direita que pegou na mão do Pelé para chegar em casa e falar assim, pai, peguei na mão direita daquele homem, daquele doutor que pegou na mão do Pelé quando o Pelé estava vivo. As crianças hoje estão assim. Ou nós chegamos antes explicando e combatendo, a gente vai perder a sociedade o mais rápido possível. Projeto Amor. Eu quero voltar na história que o Projeto Amor fez parte da minha vida também. Né? Vocês lá de Cachoeira Pimirim, lá, tudo. Pastor Luiz Brael, César, Silvio, Juninho, aquela galera toda, né? Que ajudava o Projeto Amor. Eu lembro quando eu me casei, eu recebi muito presente, você lembra disso? Muito presente de casamento, e o Veloso falou assim, os presentes que tiver duplicata aí, tipo 2 liquidificadores, um é meu. Eu sei que ele encheu o carro de presente. Verdade. Minha Brasília é 74. Hã? Minha Brasília é 74. E levou tudo para o Projeto Amor, né? Então eu lembro que você fez uma campanha de comprar cama, colchão e nós tivemos presente. Projeto Amor. Fale para a gente, porque nós vamos entrar agora sobre isso. As ONGs e os projetos de recuperação. Isso funciona? Funciona. E quando eu comecei a fazer isso, lá no Rio de Janeiro, eu não tinha ideia como fazer. Não era psicanalista, não era doutor em dependência química, eu resolvi fazer com os outros aquilo que fizeram comigo lá em Belo Horizonte. Dar muito amor, carinho e atenção. Daí a palavra Projeto Amor. E eu consegui um sítio emprestado lá, e nós montamos o centro de recuperação. Eu tive problema com a justiça, eu tive que explicar para juiz, para promotor, que aquele grupo de homens, daquelas crianças, que podia isso naquela época, e jovens reunidos naquele ali, não era uma quadrilha que eu estava montando, era apenas para recuperar viciado em drogas. Mas como ninguém fazia isso, todo mundo desconfiava. Daí o Silvio Santos me chamava para o programa dele. Flávio Cavalcante, teve Tupi, os mais antigos devem se lembrar disso. Rádio Globo, puxa vida, João Saldanha, Jorge Cury, me entrevistando sobre isso. Eu estava sempre falando sobre a minha experiência e meu trabalho de recuperação. Que dá trabalho. Não é uma coisa assim, vamos fazer uma oração que está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Eu lembro que tinha plantação de tomate, de chuchu, de cenoura. Eu fui lá numa época, né? Porque você tem o horário da oração, tem o horário do conhecimento e tem o horário do trabalho. Como é que é isso? Horário da televisão também. Horário de ver televisão. Castigo também. Castigo. Tipo assim, qual é o castigo? Você vai furar um buraco aqui, vai até lá no Japão e tirar um japonês lá embaixo para ser recuperado aqui. E não vai ver televisão. Quer dizer, a gente chegava duro com os caras lá. Nunca apanhei, nunca briguei, nunca bati neles, não. Mas eu tive criminosos lá. Que hoje são pastores, são meus colegas, compadre. Quem conta comigo nas convenções e conta por aí. Estão com meus amigos aqui no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Que gente que estava na rua, completamente sem nada, sem documento nenhum. Então você acha que um centro de recuperação é diferente de uma clínica? Não tenho dúvida. Mas tem que ter regras também. O centro de recuperação, a pessoa tem que ir para lá porque quer. Porque se ela ir para lá... Não vai, como diz na roça, não vai a pulso, né? Não, se ele não quiser, ele vai atrapalhar os outros que estão em recuperação. Ele vai ficar revoltado e tudo e vai atrapalhar os outros. Então você tem que fazer, antes, uma depuração, para saber quem é que você vai indicar, para que você vai fazer, como que trabalha. Nas clínicas é o compulsório, né? Aí sim, que eu sou a favor em algum momento. Você é a favor da internação compulsória? Se o sujeito é perigoso para si ou é perigoso para outra pessoa, naquele momento ele tem que ser detido. Se ele é perigoso para ele. Se ele é perigoso para outra pessoa, naquele momento ele tem que ser... Eu falei isso na TV Gazeta.
valia ter delegado. E é verdade mesmo. E o que você acha hoje, por exemplo, sobre pastores que estão usando droga? Existe isso? Que isso? Não existe, lamentavelmente, no Brasil e no exterior, a princípio começa apenas como um lazer, ou então busca de um refúgio, mas depois cria-se a dependência e chega a um ponto que ele prega uma coisa e não vive. A pior pregação que existe é quando você prega uma coisa que você não está vivendo. Como é que você fala de liberdade, de cura, de libertação, se você está preso em alguma coisa? E não é só, quando você fala droga, eu estou falando também do álcool. Sabe? Cerveja direto, álcool de várias maneiras. Sexo compulsivo, né? Aí, cara. Traições, né? Lamentavelmente, há pouco tempo atrás, não tem um mês, um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, um cara espetacular, um grande pregador, cara de cara, família espetacular, igreja riquíssima, poderosa, ele se matou. Sabe por qual o vício dele? Jogo. Que hoje também está invadindo o Brasil, né? Bet não sei o quê, bet não sei das quantas, isso, mais aquilo. Tem gente se perdendo totalmente ali. É possível você identificar uma pessoa, um pré-viciado? Ótima pergunta. Pai, mãe, o seu filho dormia horário normal, parou de dormir normal. Ele está usando óculos escuros à noite, porque os olhos estão vermelhos. Ele está com um corrimento, sem corrimento. Tique nervoso, ele não tinha. Ele come muito ou ele come pouco. Ou ele esquece que comeu, que já almoçou. Ou ele pensa que já almoçou. Mentiras. É amnésia, né? Sim, você sabe que ele estava ali, no vizinho da direita. Ele jura para você que estava no vizinho da esquerda. Mas você sabe. Ele começa a mentir. Pequenas mentiras. Sabe, começa a prestar atenção nesse tipo de coisa da vida dele. Aí ele era um bom aluno, de repente as notas caíram. A culpada é o professor, o colégio? Não. Procura saber detalhes. Sabe? A modificação. O que também, um outro vício também que está atrapalhando muito a vida de muitos jovens hoje é o celular. É uma desgraça. Aliás, é um problema de família. Uhum. Às vezes você encontra o pai e uma mãe, um pai, a mãe e os filhos, tudo sentados numa mesma, cada um. Eu vi isso num restaurante há pouco tempo atrás lá em Vila Velha. Sujeito, 5, 6 pessoas na família, cada um no celular. Você está gostando do divã com o Cláudio Paiva? A camisa está aqui, ó. Se você quiser adquirir a camisa ou nossa caneca e quiser ajudar o nosso projeto, entre em contato com a gente no privado e nós mandaremos aí para todo o Brasil para que você possa ter um material nosso para divulgação. A idade, Veloso, quando que a droga entra na vida? Qual a idade, histórico familiar, está no DNA? Tem uma pesquisa que diz que se o seu pai usou droga, você tem uma capacidade grande de ser usuário também, que está na sua... Eu fui usuário, os meus filhos nunca usaram. Graças a Deus. Não é bem assim, não. Não. O problema aí é uma questão de exemplo. Aliás, há pouco tempo atrás, parece piada. Eu estava encerrando meu expediente lá na igreja, primeira igreja batista da Parique, Vila Velha, chegou um jovem senhor, então pode me dar 10 minutos? Eu olhei no relógio e falei assim, rápido, ok, ele disse para mim, eu vim aqui para o senhor colocar na minha boca palavras para eu dizer para o meu filho de 9 anos e o outro filho de 7 anos, para eles não usarem drogas. O que eu tenho que falar com eles? E eu, como se fosse uma revelação divina, cheguei perto dele e falei assim, qual a sua profissão? Aí ele olhou para baixo e fez assim, lá no meu bairro eu fabrico crack e vendo lá. O que sobra, lá eu mando para o interior do estado. Aí eu olhei para ele e falei assim, seus filhos são iguais ao senhor, melhores ou piores. Ele virou as costas e foi embora. Porque ele vende crack para o filho dos outros, mas não quer que o filho dele use. Tem uma idade específica que a criança começa a usar? 7, 8, 9 anos hoje. 7, 8, 9 anos? E um senhor que me procurou há pouco tempo atrás, de 65 anos, que passou a usar crack, porque disseram para ele que se ele usasse crack, ele teria ereção e a vida sexual dele seria despertada. E aconteceu mesmo, isso ele me contou o que aconteceu. Mas de repente ele foi pego num motel com 3 menores de idade, foi preso em flagrante com 3 menores de idade, com meninas que é a idade das netas dele. Acabou com a vida do homem. O vício é uma escolha ou uma doença? As duas coisas. Sabe? Porque ninguém é obrigado a usar droga. Ninguém usa droga. O grande problema que eu falei atrás sobre o álcool é tipo assim, se eu trouxer para você hoje um baseado de maconha e te der um baseado, você fumar, você não vai ficar viciado em maconha, porque você fumou um baseado comigo. Mas amanhã eu chego com uma pedra de crack, você fala assim, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Eu falo assim, qual é, cara? Você é maconheiro. Você fumou maconha comigo ontem, você perdeu a virgindade moral, você não pode mais dizer não para mim. Eu entrei na sua vida, aí você vai usar tudo. Hoje o friso é normal, né? Antigamente não. Não. O que é o friso? Explica pra gente aí, a mistura
da maconha, com a cocaína, com o crack. Tudo isso, tudo isso. Todas as... E às vezes eu conheço casos de pessoas que usaram o friso, mas não tinha nada disso que você falou, apenas psicológico. E o cara ficou doidão, ligadão. E você falou que tem paciente lá que você bota um AS na boca dele, como é que é o negócio? Eu tenho 4 pacientes que estão largando a droga comigo lá, o crack. Eu dou a eles AS infantil para tomar e falo, olha, por favor, vai embora para casa correndo, que isso aqui é muito sério e não estuda nada. E eles estão usando a AS infantil e estão largando o crack, estão deixando, sabe? Fazendo abstinência através do AS. Porque eu apertei o psíquico deles, né? Vamos falar agora dos produtos que são oriundos da maconha. Eu estou vendo esse tênis aqui. Me explica o que é esse tênis aqui, ó. Está escrito aqui hemp. Hemp é maconha, né? Hemp é uma expressão europeia para maconha. Lembra aquele conjunto de rock no Brasil? Planet Hemp. Hemp é uma expressão de maconha forte. Esse tênis é feito de maconha? Feito de maconha. Eu fui deputado do Rio de Janeiro e um dia, andando no Shopping Rio Sul, eu vi várias lojas lá com filas enormes de crianças maiores e tudo, comprando esse tênis. E esse tênis é feio, né? Estava lá de pendurado lá e eu cheguei, olhei e como nós profissionalistas trabalhando com detalhes. A primeira coisa que eu vi foi o hemp. Eu entrei na loja e perguntei para o dono da loja lá, o gerente, ele disse, não, nós importamos da Espanha, estamos vendendo, é feito de maconha, tal. Esse tênis é feito de maconha, mas se você queimar tudo, tal, não fica doidão, não. O problema é que no Brasil você não pode plantar, colher, transportar, vender, facilitar, fazer propaganda, né? Aí eu chamei a polícia, fechamos as lojas e eu peguei esse par de tênis para fazer palestras, sabe? Essas fibras aqui são fibras de maconha. Fibra de maconha, que ainda é usado hoje para fazer grandes cordas para amarrar navio lá no Nordeste. A maconha? A maconha é uma planta boa, se bem usada, ela pode ser usada para vários remédios, cara. Hoje a justiça, a medicina está receitando remédios feitos da maconha. Cannabis, né? É. Isso aqui é o que, Veloso? Isso é o Pure Hemp, papel feito de maconha para fumar maconha. Então, isso aqui, ó. É um papel fininho, a seda, que eles chamam de seda? De seda, porque você passa a língua, cola fácil. Eu comprei isso aqui num shopping lá de Vila Velha e denunciei o Ministério Público. Um dia eles me ligaram, perguntaram, eu peguei e falei assim, vocês não sabem que é proibido plantar maconha, colher, transportar, vender, facilitar, fazer propaganda? Pois é, isso aqui, comprei isso aqui na loja. Aí fiz a denúncia e tudo e tal. Vai fazer o quê? 1 ano e meio ou 2. O único que foi na delegacia depois fui eu, ninguém mais foi. E continua sendo vendido. Isso aqui... Isso aí. Por que 4,20? Olha só. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o seguinte, nesse chapéu aqui. Tá vendo o desenho da maconha aqui? Uhum. Bom, há uns tempos atrás, eu fazendo uma palestra para a Polícia Militar aqui do Estado do Espírito Santo, no teatro da Petrobras, em Vitória, eu levei esse boné e mostrei para eles lá e perguntei para os PMs se eles sabiam. A maioria deles não sabia o que era isso. 4:20 p.m., 4h20 da tarde, que é o horário internacional de todo maconheiro no mundo fuma maconha em homenagem a Bob Marley, que é o rei da maconha no mundo todo, que morreu de overdose. Isso está sendo vendido e não pode ser vendido. E quando eu acabei de falar sobre isso, um senhor levantou lá dentro, que eu não sabia que era o comandante da Polícia Militar, e disse, após a palestra do doutor aí, todo mundo na rua recolher esses bonés aí. Esse boné não é feito de maconha, mas é propaganda, é um incentivo. E tem jovens que vão nas igrejas com essa coisa escrita no peito, uma camisa bonita, mas não sabe o que está escrito ali. É uma apologia, né? É em inglês, mas você não pode usar. Durante o tratamento, Veloso, qual é o maior desafio que você enfrentou durante um tratamento? Assim, um caso, um case de problema que você teve e de resultados positivos ou até de resultado negativo. Qual é o maior desafio que você encontra e que encontra hoje para a recuperação de um adicto? Tem 2 casos. Um, que veio aqui do Espírito Santo, hoje ele é pastor batista, mas eu estava fazendo uma palestra para os jovens batistas no acampamento batista aqui na montanha, né? E apareceu lá uma Kombi com um negão grandão, com 3 balas no corpo, deitado na Kombi, e ele era ex-traficante, estava sendo procurado pelo tráfico do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com 2 ou 3 balas no corpo, e queria se recuperar. Então eu falei... No Rio, lá no... Não, aqui do Espírito Santo. Mas eu expliquei para ele quem eu era, como é que eu fazia, que ele tinha que ir para Três Rios, tal. Ele disse assim, mas eu posso sair a hora que eu quiser? Eu falei, não. Posso fumar a hora que eu quiser? Também não. Lá tinha um horário. Então não vou não. Eu falei com ele assim, então vai tomar banho,
volta para sua terra, volta para sua família e vou embora. No dia seguinte ele apareceu lá de novo, junto com um outro pastor, levando na Kombi, e levei ele para Três Rios comigo. Ele ficou 4 anos comigo. Hoje ele é pastor batista. E ele tem um problema na coluna até hoje, por causa das balas que não puderam ser tiradas, nem aqui, nem na medicina, na Itália, para onde ele foi parar. Outros casos, mas um monte de casos. Hoje o Peter Moreira Salles, que é o diretor internacional do Instituto Hagai. O Instituto Hagai é onde eu estudei em Singapura, na Ásia. O Peter eu tirei da cadeia no Rio de Janeiro. Os pais eram diáconos da Igreja Batista. Peter hoje é diretor do Instituto Hagai Internacional. Fala inglês fluente, tudo, tal. E eu fui depor a favor dele perante o juiz. Eu me responsabilizei perante o juiz da recuperação do Peter. Hoje você vai chegar perto do Peter e falar para ele que o Veloso é feio, ele vai te bater. E a recuperação existe mesmo, Veloso? Eu tenho centenas e centenas de pessoas que hoje são médicos, dentistas, são advogados, são profissionais de outras áreas, são pastores. É um monte mesmo. A pergunta que me incomoda muito e me deixa assim, transtornado. Por que as igrejas católicas, batistas, Assembleia mais um pouco, tem mais centro de recuperação, presbiteriano, o adventista, não se preocupa em estruturar um local? Poxa, você aluga uma casa aí, 2, 3 mil reais, dentro da própria igreja. Nós temos, na minha igreja, por exemplo, eu tenho psicólogo, tenho terapeutas, eu tenho sociólogos, eu tenho médico, tenho dentista. Por que a igreja não se preocupa com isso? Então eu quero mandar essa mensagem agora para o pastor Abdala e para o meu bispo Hans, que é um camarada que tem uma cabeça muito boa. Forte abraço para você. Por que a nossa igreja metodista, a igreja batista, ela não se preocupa com isso? A presbiteriana, as outras igrejas. Eu queria entender isso, cara, até para poder me acalmar um pouco mais, porque isso me revolta muito, porque eu já trabalhei em centros de recuperações onde a gente não tinha apoio nenhum. A gente chegava na igreja para conversar com alguém, sabe o que eles faziam? Faziam uma cesta básica e levavam para lá como se fosse assim, bom, já fiz a minha parte. Tira um pouco dessa ira, a Bíblia diz, irai, mas não pequei, né? Tira um pouco dessa ira de dentro de mim, que eu quero entender se a igreja é lugar de doente e o adicto é um doente. O problema maior das igrejas é o dinheiro. Porque você, para pegar um dependente que recuperar, você vai gastar uma nota. Repito, quem me ajudou no Rio de Janeiro, na recuperação de dependentes lá no Projeto Amor, foi o Zico. O Zico, o grande jogador do Flamengo na época, ele me dava 15, 20 camisas autografadas, eu vendia aquilo com facilidade. Zico, Roberto Vasta Gama, Roberto Dinamite, que foi meu colega deputado do Rio de Janeiro, Júnior do Flamengo, sabe? Vários jogadores. E também, quando eu comecei a aparecer na televisão, repito, Fantástico, Silvio Santos, Flávio Cavalcante, antigo TV Tupi, de repente eu fiquei famoso, né? Eu comecei a viajar. Será que foi isso que atrapalhou você, Veloso? Ficou mais famoso do que aqueles... Provavelmente tem muitas pessoas que acham, inclusive, que aqui no Espírito Santo eu pago as televisões aqui para ir lá em casa me entrevistar ou ir lá na igreja me entrevistar. Eu não tenho dinheiro para pagar. Você sabe quanto custa um minuto na TV Gazeta? Nas outras... Absurdo. Eu nunca paguei. Eles aqui vão lá atrás de mim, perguntar, me entrevistar, falar isso, mas aquilo, mas é um monte. Porque eu conheço a história. Agora tem gente que tem uma certa dificuldade, ó. É limitado. Né? Eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no poder da cura, mas Deus disse para Josué no capítulo 1 que você deve se esforçar e ter bom ânimo. Quer dizer, você se esforça e eu vou te abençoar. E Deus fala isso, eu estarei contigo por onde quer que andares. Então, lá no Rio de Janeiro, eu tinha dificuldades para fazer esse trabalho, porque como é que você pode levar esse pessoal para dentro da igreja e misturar esses jovens dessas ruas aí com os nossos jovens das nossas igrejas? Era um problema muito sério. Hoje não, hoje já mudou bastante, mas não chega a 40%. Né? A ansiedade e a depressão alimentam o vício? Sim. Você tem que buscar fuga, né? Você tem que buscar uma esquina da sua vida. Né? Você vai procurar remédio, você vai procurar um monte de outras coisas. Não é verdade. Realmente uma esquina da vida quando você vai procurar. Por exemplo, a maconha, ela acalma mesmo. Acalma, né? Acalma. Aí a pessoa vai né? E agora, puxa vida, não é a solução. Não é a solução. A solução é chegar antes, ensinando a criança no caminho que ele deve andar para quando crescer não se desvie dele.
O que acontece com o cérebro de um dependente? Você já fez uma análise disso aí? Depende da droga que ele usa, porque também o que pode acontecer comigo, por exemplo, eu usei droga lá em Belo Horizonte, pois é, mas eu era atleta, eu tinha que treinar todo dia de manhã e de tarde. Então o fato de eu ser atleta, praticar esporte, suar, transpirar, a droga não me estragou tanto. Estragou? Você olha, doutor Cláudio, olha para mim, eu pareço doido, maluco? Não. 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 Pois é, mas tem gente que usa drogas e não pratica esporte, não alimenta direito, não tem nada disso, e tem realmente dificuldade de raciocínio, né? Tem dificuldade de fala, e não vai ter conceito mesmo, não. Porque as nossas células, nossos neurônios, nós nascemos com 1 bilhão e 500 milhões de neurônios, células nervosas. E elas só podem ser destruídas por uso das drogas, qualquer tipo de droga, e principalmente o álcool. Então, é tomar cuidado. Repito, chegue antes. Chegar antes é mais barato do que chegar depois. Fazer o preventivo, né? É. Preventivo. Outra coisa, o que mais atrapalha na recuperação de um dependente, de um adicto? O que mais atrapalha? É a superproteção da mãe, do pai, é a sociedade que cobra, é a falta de caminhos para ele seguir. O que você acha que mais atrapalha? Aquele rapaz que eu falei com você, que o pai chegou em casa e ele matou o filho que estava saqueando a mãe, querendo dinheiro da mãe, aquele rapaz estava 4 meses comigo lá, e é claro, a alimentação do Projeto Amor não era igual que ele tinha em casa. Filho único, uma casa maravilhosa, lá no Rio de Janeiro, o pai muito rico, a mãe muito rica. Aí ele reclama para a mãe que ele estava sendo bem tratado, mas a comida era outra. Os pais tiveram dó dele levar para casa. E o plano nosso era ele ficar 9 meses no mínimo com a gente. Ficou só 4 meses. Meses depois, o pai matou o filho. Isso está na capa da revista Isto É. Eu tenho lá em casa, uma hora eu te mostro essa capa dessa revista. Lamentavelmente, foi saiu na televisão também isso. É perigoso, cara. É perigoso. As drogas matam mesmo. É a arma diabólica. Nasceu no inferno, essa coisa toda. Medicamentos. Quais os medicamentos que você prescreve ou você não trabalha com medicamentos? Nenhum medicamento. Quem trabalha com medicamento é o psiquiatra, né? Você trabalha com parceria com o psiquiatra? Sim, sim. Inclusive, às vezes, eu para poder comprar remédio feito com cannabis, né? Eu e o psiquiatra damos atestados, leva para o juiz, e o juiz depois autoriza a família a comprar ou importar da Europa ou dos Estados Unidos, né? Tem crianças, bebês que passam mal e estão tomando remédio feito do cannabis, feito da essência da maconha, e que funciona mesmo. O que a sociedade precisa entender e aprender sobre a dependência química? Porque eu vejo assim, Veloso, a sociedade cobra muito. E eu me desculpa a franqueza, a sociedade é hipócrita. É hipócrita porque ajuda pouco. Ela critica muito, crucifica muito e auxilia pouco, tá certo? Então, o que a sociedade, o que a igreja, o que o governo, o que os pais, o que as ONGs, porque hoje nós temos um monte de ONG aí, né? Mascarada de ONG que trabalha com esses projetos, né? Não, e tem ONGs aí trabalhando a favor da liberação de todas as drogas. Sim, sim. Com a opinião até de juízes importantes daqui do Espírito Santo e lá de Brasília, que acham que deve ser liberado. Você pode usar o que você quiser, quando você quiser. Você é a favor disso? Não, não é assim não, cara. Não é assim não. Eu me lembro quando eu era criança que a minha mãe com um cigarro na mão e uma copo de cerveja na outra, falava para mim não fumar e não beber. Ué, como é que é isso? Na verdade, pai, mãe, professor, pastor, padre, seja você quem for, eu quero dizer para você o seguinte, os teus filhos, os seus parentes vão ouvir mais do que estão vendo. Não adianta você falar uma coisa e não viver. Você tem que viver aquilo que você fala, aquilo que você prega. Eles estão ouvindo o que estão vendo. Então, o que a sociedade precisa aprender? Aprender tudo sobre drogas. Precisa saber. Você acha que deveria ser matéria de escola? Por que não? E por que não é? Você quer ver? Provavelmente você não sabe, nem o Neto sabe, ninguém, nossos telespectadores também não sabem, que a maconha, quem trouxe a maconha pelo Brasil foram os escravos africanos. Também isso sai na favela. Você sabe o que é favela? A palavra favela? Não. A maioria das pessoas não sabe. Favela é uma verdura. Que os escravos africanos, quando eles subiram para o morro, plantaram a favela, daí a palavra favela. Favela não é um lugar de pobre, não. É o nome de uma... Como se fosse um almeirão, uma chicória. Sim, couve. E a maconha também. Agora, a maconha era trazida porque era remédio,
A minha mãe, quando eu era criança, ela plantava maconha em casa. Mas naquela época ninguém falava se era perigoso, se não era. Ela fazia chá. Quando havia aquela tosse de cachorro, todo mundo com tosse e tudo, ela dava chá para todo mundo dormir numa boca. E a tosse passava. Então, existe um aspecto bom? Existe. Só que é o seguinte, a sociedade sabe disso. A sociedade está querendo liberar a maconha à vontade, sabe? Deixar o que o traficante seja lá, pague seus impostos e outras coisas mais. É hipocrisia. Isso que eu e o Dr. Cláudio estamos fazendo aqui é esfregar na sua cara, na minha cara, na cara dele, na cara de todos nós, a verdade. Com pureza de coração, objetividade, coragem. Em nome de Jesus, coragem. A espiritualidade, já estamos chegando já no final do nosso podcast, onde nós falamos sobre, semana passada falamos sobre a parte técnica e agora nós estamos falando sobre a parte prática. A espiritualidade, qual é o ponto crucial da espiritualidade na vida das pessoas? Porque nós temos um processo químico. E nós não somos só espírito, nós somos corpo, mente e espírito. Nós aprendemos isso na faculdade de psicanálise clínica e de terapeuta. E a espiritualidade representa o quê? Se for dizer assim, é pegar tudo isso e colocar num funil só chamado espiritualidade. Este cara que está falando com você agora e com vocês aí, se não fosse a espiritualidade do pessoal da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, a Igreja Batista da Floresta, a Igreja da Presbiteriana, aqueles jovens que se reuniam todos os dias para fazer orações, brincadeiras, outras coisas mais. Eu vi neles uma santidade, uma coisa bacana mesmo, e sem usar drogas que eu usava. Então eu comecei a ver que podia ser feliz sem usar drogas, porque eles aceitaram Jesus como Salvador. Quem mudou a minha vida foi Jesus Cristo. Quando aquele texto que o pastor pregou, né, que Jesus é a porta para os seus problemas, bate que ela vai se abrir. Eu aceitei Jesus como Salvador e hoje estou aqui, falando com vocês há 60 anos depois. 60 anos depois. E presta atenção, na prática eu estou falando isso... Você está com 72, Veloso? 78, faço agora, dia 8 de agosto, 78 anos. Parece? Não, o corpinho é de 77. Né? É porque eu me cuido, cara. Aliás, Jesus disse, ama o teu próximo como... A ti mesmo. Então, primeiro eu, depois vocês. Primeiro eu me cuido, eu malho, eu caminho, eu vou chegar em casa de Vila Velha ainda hoje, vou jantar frutas. Não é uma melancia. Nem uma jaca, né? Nem uma jaca inteira. Eu cuidar de mim para depois cuidar dos outros. Eu quero agora, Veloso, que você passe uma mensagem para os pais que estão nos assistindo, os filhos que estão usando droga. Eu quero que você passe para eles uma lição de vida, uma coisa que vá modificar e vá fazer a diferença na vida deles. Há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, eu ouvi uma entrevista do meu filho, que hoje é pastor também nos Estados Unidos, e ele trabalha na Amazon, e perguntaram para ele assim, Júnior, como é que você conseguiu sair do zero? Ele disse assim, eu aprendi com meu pai lá no Rio de Janeiro, que do zero ele montou a primeira clínica, o primeiro centro de recuperação de dependência química do Brasil. Quer dizer, do nada você pode fazer tudo com a bênção de Deus. Deus abençoou meu pai e Deus está me abençoando aqui. Isso está na televisão lá na Flórida, nos Estados Unidos. Pai, mãe, pai, você tá, tipo assim, pai, você bebe cerveja em casa e não quer que seu filho fume uma maconha? Peraí, ele não entende isso. Então, seja exemplo, pai, seja exemplo para os seus filhos, porque as crianças hoje estão prestando atenção e estão perguntando de tudo, eles querem saber de tudo. E repito, eles estão ouvindo mais do que estão vendo. Não adianta você ter um discurso diferente do seu comportamento. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja, que Ele cure, liberte se você está usando drogas, se você tem um tipo de problema na sua família. Pai, mãe, que Deus te abençoe. E não se culpe diretamente. Não se culpe diretamente, sabe? Às vezes culpados são outras pessoas fora da sua casa, fora da sua família. A igreja que não ensina, que não faz um trabalho, sabe? O próprio governo que não faz um trabalho, os colégios que não fazem um trabalho contra as drogas. Você não é culpado. A sociedade toda, entendeu? Pare de se cobrar, porque aí você vai entrar em depressão, você vai ter dificuldades enormes para isso, tá ok? Um abraço, um beijo, que Deus abençoe a todos vocês. No divã com Cláudio Paiva, sentando no divã hoje, o pastor Veloso, José Francisco Veloso, ele é doutor em dependências químicas,
Independência Química. Eu quero agradecer de coração, Veloso, a sua presença aqui. O intuito do nosso trabalho é esse, levar para as pessoas, levar para você que está aí com o seu tablet na mão, com o seu celular na mão, uma nova visão, uma visão de conhecimento. A Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. E nós estamos aqui no Divã trazendo para você e vamos trazer muito mais informações. Então eu quero agradecer ao Veloso, eu quero agradecer toda a nossa técnica que está colocando o No Divã com o Cláudio Paiva no ar. Eu quero dizer para você o seguinte, a importância do conhecimento na sua vida. Que Deus possa abençoar você. E eu quero dizer para os pastores, para os presbíteros, para os bispos, para os padres, que você também é responsável. A sua igreja também é responsável. Não é só a responsabilidade do governo, não, dos pais, não. Você também é responsável. Então assuma isso. E nos colocamos à disposição, né, Veloso? Você se colocando em Vila Velha, eu me colocando à disposição aqui em Guarapari, para nós fazermos diferente. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.